Evangelho de Lucas, capítulo 2, assim diz: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cireno governador da Síria. E tendo todos indo alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo a guardar durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão do exército celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E, tendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Pai, eu oro por esses irmãos que aqui estão, que agora estão ouvindo a tua palavra. Que o teu Espírito, e somente o teu Espírito, fale a cada coração. Porque só tu, Jesus, sabe o que cada um necessita nesta noite. Abençoe-os ricamente, que o pregador seja apenas um canal, usado pelo Senhor, para que a tua palavra alcance os corações. Que os nossos corações agora sejam terrenos férteis e também arados para receber esta boa semente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que grande privilégio esses homens aqui tiveram na calada da noite. Eu creio que jamais eles imaginaram o que eles encontrariam quando eles estavam passando o café, preparando o bule, para aguentar a noite inteira de trabalho ali, vigiando e cuidando ali daquelas ovelhas. Os irmãos que trabalham à noite, o irmão Silvio, o irmão Ricardo, o irmão César, o irmão José também. Há mais alguém que trabalha à noite aqui? O Eduardo também? Também à noite agora? Então, os irmãos que trabalham à noite aí sabem como é isso, né? E a gente espera sair de casa para uma noite normal, né? E esses homens aqui também, acredito, saíram de casa esperando uma noite normal e tiveram a mais anormal do mundo, que nunca se houve igual como essa que eles passaram aqui. Eles encontraram um anjo que falou com eles. Eles, interessante que foram os únicos, e não teve outro no mundo. Foram os únicos espectadores do coral da milícia dos anjos. Ninguém nunca viu o coral dos anjos cantando. Ninguém nunca. Somente esses pastores tiveram esse grande privilégio de ver o coral dos anjos que estão nos céus, né? Um dia nós veremos todos juntos, né? Quem sabe participaremos desse coral. Espero que até lá todas as nossas vozes, se o nosso corpo será glorificado, espero que o nosso tom também seja glorificado, para que todos nós possamos participar desse maravilhoso coral.
Também eles ouviram o cumprir de antigas promessas e profecias, viram o Salvador e foram os primeiros a receber a mensagem do Evangelho. Tudo isso numa noite que, quem sabe, eles imaginaram que seria normal. Normal, né? Vai trabalhar ainda hoje? Não? Todo mundo de folga hoje? Né? O irmão vai. Então, irmão, que a sua noite seja normal. Porque acredito que esses aqui ficaram uma semana sem dormir depois. Né? Ficaram uma semana sem dormir mais. Isso realmente aconteceu. Queridos, nós não sabemos com exatidão o dia do nascimento de Jesus. Nós não temos. Não tem aqui a data, né? Como em vários escritos do Antigo Testamento, né? Ao 19º dia, ou ao 19º ano do rei e tal. Nós não temos aqui uma data. Nós sabemos que era na época do rei Herodes, devido aqui aos acontecimentos, na época do recenseamento de César Augusto, não este, né? Esse outro aqui. Né? Sabemos que era nessas épocas, mas nós não temos aqui um dia, nós não temos aqui uma exatidão, não temos aqui nada que realmente relata essa data. Mais interessante que uma das festas anuais judaicas, todos nós sabemos que os judeus celebram 7 festas por ano, até os dias de hoje, né, os judeus celebram. Então, uma delas foi separada para nós celebrarmos o Natal. Porque muitos judeus se converteram ao cristianismo com o passar do tempo. E, aliás, o cristianismo começou entre os judeus, né? E eles que espalharam o cristianismo para o mundo. E quando eles espalharam o cristianismo para o mundo, eles deixaram de celebrar alguns costumes judaicos. Mas um deles, que era chamado de festa Chanukah, ou festa das luzes, eles, digamos assim, transferiram, digamos, parafraseando, né, o acontecimento, transferiram para celebrar o nascimento de Jesus. Essa festa das luzes era a festa da dedicação do segundo templo, que, aliás, nunca foi reconstruído em sua íntegra, né? Começou a reconstrução e depois ela teve vários passos, aí depois veio o Império Romano, acabou destruindo tudo, e o que nós temos até os dias de hoje é apenas um dos muros do templo, que é o Muro das Lamentações. Ainda não tive a oportunidade de conhecer. Ainda. Em nome de Jesus. Ninguém quer que a gente vá, amor? Né? As passagens custam R$6.000 cada uma. Não, não é amém. É amém. Então, uma dessas festas, chamada Festa das Luzes, ela é celebrada no dia 25 do ano Quisleu, que é o mês de dezembro. Então, realmente foi transferida para a festa que hoje nós chamamos de Natal. Então, como os judeus celebravam a Festa das Luzes, que era a dedicação do segundo templo? Eles se reuniam no dia 24, ao pôr do sol, dentro das casas, não iam ao templo, eles se reuniam nas casas, as famílias se reuniam, cada uma em sua casa, eles acendiam várias velas, porque era chamada de Festa das Luzes, entregavam para as crianças alguns presentes, comemorando assim o estudo da Torá. Eles não entregavam assim brinquedos como nós fazemos hoje, né? Entregavam presentes que eram usados no estudo da Torá, mas presentes então para as crianças. Também eles usavam o dreidel, que eram vários peões, estilo peão, né? Onde tinham ali várias letras hebraicas, que hoje nós usamos como bolas de Natal. E, tradicionalmente, era a única festa em que eles se cumprimentavam e desejavam, eu vou tentar falar a palavra em hebraico, Hanukkah Samer, que significa Feliz Hanukkah, que hoje nós traduzimos para Feliz Natal. Então, era a festa da forma como ela era feita. Então, foi separada uma festa, uma data, que é o dia 25 de dezembro, para nós celebrarmos o nascimento de Jesus, mesmo não sendo a data exata do seu nascimento. Mas se ele nasceu em dezembro, se ele nasceu em fevereiro, se ele nasceu em julho, não importa.
O importante é que Jesus nasceu. Essa é a nossa esperança. O dia, tanto faz. Mas o importante é que veio o Salvador ao mundo para nos trazer uma nova vida. E esta feliz narrativa que nós lemos aqui, e o nosso coral lindamente cantou, nós podemos tirar aqui grandes ensinamentos, porque foi nesta passagem onde foi apresentado pela primeira vez o Evangelho a algum homem desta terra, a primeira vez que o Evangelho foi apresentado. Principalmente quando nós vemos o verso de número 10, as palavras do anjo é que deram o significado ao Evangelho como nós conhecemos hoje. Qual que é o significado de Evangelho? Irmãos crentes há mais de 10 anos. Boas novas. E o que o anjo fala no verso número 10? Eis que vos trago o Evangelho. Boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. Então, quais são, porque é no plural, né, não é no singular, quais são, então, essas boas novas? Quais são essas grandes alegrias que será para todo o povo? São inúmeras, mas eu quero traçar aqui com os irmãos 4, rapidamente, para que nós possamos entender um pouco mais essa passagem, como já falei, quero repetir, que lindamente foi apresentada pelo nosso coral aqui nesta noite. Então, a primeira boa nova que nós encontramos aqui está do verso 1 ao verso de número 5, que é o cumprimento de antigas promessas de Deus. Elas se cumpriram. E esses homens ouviram da boca do anjo, que bênção, né? Eu fico maravilhado com esse texto, né? Eles ouviram da boca do anjo, como eu queria ser pastor de ovelhas naquela época. Né? E ouvir da boca do anjo, como eles ouviram, que as antigas promessas, que possuíam quase 1000 anos, estavam ali se cumprindo. E quais eram essas promessas? A primeira delas está em Miqueias, capítulo 5, verso de número 2. Vamos lá para o profeta menor, Miqueias. Capítulo de número 5. Está depois de Jonas. Acredito que a maioria aqui saiba exatamente onde está o livro de Jonas, né? Capítulo 5, verso de número 2, que o nosso coral também aqui recitou. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então estava se cumprindo. Eram pastores que estavam pastoreando ali, cuidando das ovelhas na região de Belém. E aqui estava profetizado que mesmo que José e Maria não estavam residindo em Belém, mas eles eram da nacionalidade ali da região da Judéia, então mesmo assim estava se cumprindo a promessa. Em Belém estava nascendo o Salvador. Glórias a Deus. Verso de número 6 de Lucas, capítulo 2. Outra promessa se cumprindo, diz: aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela haveria de dar à luz. Exatamente o que o anjo falou para José no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso de número 20 ao verso número 23, onde está escrito o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14. Complicou um pouco? Tá? Então, nós vemos aqui, em Lucas, capítulo 2, verso 6, o cumprimento do que o anjo falou para José em Mateus, capítulo 1, verso 20 ao 23, que é a profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14, que a virgem conceberia e daria luz a um filho. Então, o anjo ali em Mateus 1 está dizendo para José que ele poderia receber Maria como sua esposa sem medo algum, porque o que ela estava gestando era celestial, e que o santo que haveria de nascer
seria de Deus. Não era algo da concepção humana, e sim o Santo de Deus que havia de nascer. Então, a primeira, digamos assim, anúncio do Evangelho que nós vemos aqui em Lucas capítulo 2 é este: é o cumprimento das antigas profecias. Cumprimento das antigas profecias. Segundo anúncio do Evangelho que nós vemos aqui em Lucas capítulo 2, está na canção dos anjos, no verso de número 13. Aliás, no verso número 14, que é a glória de Deus. Diz o texto no verso 13 que quando o anjo acabou de falar, os pastores olharam para os céus, viram os céus abertos e viram milíades. Milíades são milhares de anjos, mais de 1000, num grande coral, cantando glória a Deus nas alturas. Os anjos não cantaram aleluia, que é a expressão máxima de louvor. Os anjos não cantaram amém. Os anjos não cantaram outra canção. Eles cantaram glórias a Deus nas alturas. A glória de Deus, queridos, ela não é adrenalina. Glória de Deus não é música e nem clima envolvente. A glória de Deus não é a cura de uma pessoa, de uma doença, de um câncer. Não. Isso é muito pequeno diante da glória de Deus. O nascimento de Jesus foi a maior revelação da glória de Deus. Porque foi isso que os anjos cantaram no exato momento em que Jesus nasceu. Os anjos não cantaram quando o paralítico de Betesda foi curado. Os anjos não cantaram quando a mulher do fluxo de sangue foi curada. Os anjos não cantaram glória a Deus nas maiores alturas quando aquela menina chamada Talita, que estava morta, foi ressuscitada. Não! Mas quando Jesus nasceu, os anjos cantaram glórias a Deus nas alturas. Porque essa é a maior expressão realmente da glória de Deus. É o Deus Criador, ele vindo à Terra na forma de um bebê indefeso, dependente, necessitado de cuidados para nos salvar. Queridos, não existe glória maior do que essa. Não tem como. E o texto continua nos dizendo aqui, o texto continua dizendo que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E nós observamos esta, digamos assim, esta expressão, o Cristo o Senhor. É a única vez, é o único texto em toda a Bíblia que junta essas duas expressões se dirigindo à mesma pessoa. Não existe outro texto na palavra de Deus que junte essas duas expressões dizendo a Jesus. É o único texto. Porque a palavra Cristo é uma palavra em grego. Messias é uma palavra em hebraico. Aliás, um nome em grego. Messias, um nome em hebraico. Eles possuem o mesmo significado, que é ungido. Então, quando falamos Cristo ou falamos Messias, é o mesmo significado, é o significado ungido. E o Senhor, que está aqui no texto, é o Senhor com as 6 letras maiúsculas. O S, o E, o N, o H, o O e o R. Que quando está no hebraico, ele está significando como Kyrios. Está escrito como Kyrios. E Kyrios é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É o Deus da Trindade. Não é o Deus Pai, mas é o Deus da Trindade. É o Deus Todo-Poderoso. Então, o texto aqui está juntando Cristo, o Senhor, falado aqui pela boca do anjo, no verso de número 11. Então, o Messias é o Quírios. Então, o que o anjo aqui está nos dizendo? Logo, o que nós entendemos? Quem estava nascendo na terra como um bebê indefeso e vindo para salvar os nossos pecados? O próprio Deus Criador. Por isso que os anjos cantaram glórias a Deus nas maiores alturas.
Glórias a Deus nas maiores alturas. Não era simplesmente Deus Filho vindo em obediência a Deus Pai. Era o Deus Criador. Estava chegando a essa terra, pisando a essa terra, mas na forma de um bebê. 40, 38 centímetros ali, da forma como estava nascendo, como nascem todos os bebês, chorando, precisando de fraldas, precisando do aleitamento da sua mãe. Que privilégio que esta mulher teve na sua vida, em poder trazer ali, amamentar o próprio Senhor, algo que a mente humana não consegue entender. Até mesmo para nós, temos o Espírito Santo, fica complicado, né? Da gente entender 100%. Mas quem estava nascendo naquele momento? Era o próprio Senhor. Por isso, glórias, glórias e glórias a Deus nas maiores alturas. Terceiro anúncio do Evangelho que eu consigo enxergar nesse texto, também está no verso de número 14, quando nós entendemos que o Evangelho, ele é a paz. Primeiro, o Evangelho é o cumprimento das antigas profecias. Segundo, o Evangelho é a glória de Deus. Terceiro, o Evangelho é a paz. Mas qual paz é essa? É a paz com Deus. Existe diferença. A paz de Deus, que a Assembleia de Deus fala, né? Paz de Deus, né? É assim? É, né? Perdão? Ah, tá, verdade, né? A CCB. Né? O CBB? CCB, né? É. Voltando aqui, senão eu vou me perder. É a paz que nós recebemos porque nós estamos tranquilos, estamos alegres, né? Então, assim, nós estamos passando por um momento difícil e nós sabemos que Deus vai nos abençoar. Então, nós estamos em paz. A paz de Deus habita o nosso coração. Mas a paz que nós temos aqui é a paz com Deus e não a paz de Deus. É a paz com Deus, em que eu e Deus estamos em paz. Devido ao pecado original, eu e Deus éramos inimigos. Eu e Deus estávamos em guerra. Eu e Deus não tínhamos nada a ver um com o outro. Estávamos totalmente distanciados. Mas a partir do momento que Jesus veio ao mundo e morreu pelos meus pecados, morreu pela minha velha natureza, pelo meu velho homem, pela natureza carnal adquirida no pecado original, hoje eu tenho paz, não somente de Deus, mas paz com Deus. Aquela guerra cessou. Aquela barreira de Isaías 59:2, nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, não existe mais. Não existe mais. Eu não preciso mais viver Isaías 59:2. Eu estou livre daquela condenação, daquela separação, porque Jesus realmente veio para nos transformar. Efésios capítulo 2, verso 2, irmãos estão anotando, você pode anotar para estudar na sua casa. Ali fala que todos aqueles que estão distanciados de Deus são filhos da ira. O texto é claro, filhos da ira, por isso que são inimigos de Deus. Mas Romanos capítulo 5, verso 1, esse nós precisamos ler, porque esse texto é maravilhoso. 5, verso 1 diz, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz, não de Deus, paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que nós temos paz com Deus. Então, relembrando os irmãos, primeiro ponto, o Evangelho é o cumprimento de antigas promessas. Segundo, o Evangelho é a maior expressão da glória de Deus. Terceiro, o Evangelho é a paz com Deus. E quarto e último, o Evangelho é um anúncio. Está no verso de número 15. Lucas, capítulo 2, o verso de número 15. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez a saber. E o verso 20 diz que eles foram e anunciaram tudo aquilo que estava acontecendo. O Evangelho, queridos, ele é um anúncio. O Evangelho, ele é o maior poder que está sobre a face da terra.
O Evangelho, ele atravessa toda e qualquer fronteira. O Evangelho atravessa todo e qualquer exército. O Evangelho atravessa todo e qualquer país, nação. Não há quem possa segurar o Evangelho. Ele não é palpável. Ele é uma fé dentro do nosso coração. Então o Evangelho ele é o maior poder sobre toda a face da terra. Ninguém pode parar. Ninguém tem o poder que o Evangelho tem. A medicina, como já falamos em outra oportunidade, a medicina cura câncer. Né? Ela abre a pessoa, arranca o câncer, costura de novo e devolve a pessoa ali para a sociedade por mais 20, 30 anos. A medicina cura câncer, mas o Evangelho cura a alma. Isso a medicina não faz. Não tem esse poder. Então o Evangelho é o maior poder sobre toda a terra. Maior do que qualquer bomba, do que qualquer atividade de guerra. O maior poder é o Evangelho. Mas o Evangelho só tem efeito na vida do homem quando o Evangelho é anunciado. Só tem poder na vida do homem quando é anunciado. Deus salva pela fé no Evangelho. E essa fé, ela vem pelo anúncio do Evangelho. O Evangelho ele vai perder todo o seu efeito se um dia a igreja deixar de anunciá-lo. Perderá todo o seu efeito. Não surtirá efeito na vida de pessoa alguma, mesmo sendo essa obra de maior poder, se um dia eu e você deixarmos de anunciá-lo. O Evangelho precisa ser anunciado para que ele seja esse poder transformador na vida de todos os homens. Anunciar o Evangelho, queridos, é a forma de nós deixá-lo mais poderoso, porque quanto mais nós anunciamos, mais as pessoas são salvas. Quanto mais nós anunciamos, mais pessoas são transformadas. Quanto mais nós anunciamos, mais pessoas se convertem. E quanto mais nós anunciamos, mais almas são resgatadas do inferno. E isso a medicina, a justiça, o dinheiro, isso não faz. Somente o poder do Evangelho, quando ele é anunciado. Amém, queridos? Então, relembrando para que os irmãos não esqueçam, o Evangelho é o cumprimento das antigas promessas. O Evangelho é a expressão da glória de Deus. O Evangelho é a paz com Deus. O Evangelho é o anúncio. Hoje, culto de Natal, sábado, está chegando, se aproxima, dia de Natal. Aproveite para anunciar que Jesus nasceu. Anunciar que as antigas promessas já se cumpriram. Que a glória de Deus já foi manifesta aos homens. E essa glória trouxe a paz com Deus para todos os homens. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Pedir que a irmã Sheila e a irmã Gisele me ajudem nesse momento. Pai, obrigado, Pai, por esse evangelho maravilhoso. Obrigado, Pai, por este anúncio que foi dado àqueles pastores. Obrigado, Pai, porque eles receberam esse anúncio e não guardaram para si, mas transmitiram a outros homens. Obrigado, Pai, porque este anúncio um dia me alcançou e alcançou cada irmão que aqui está. Jesus nasceu. Assim como cantamos, nasceu o Redentor. Vivo, maravilhoso e fiel, para trazer transformação a toda a humanidade. E assim, ó Pai, nós podemos hoje viver o cumprimento das antigas promessas. Podemos viver a expressão máxima da glória de Deus. E podemos viver a paz com Deus. Que cada um de nós, ó Pai, que aqui estamos, venhamos neste Natal a anunciar este evangelho, que salva, que muda e que transforma. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé. Nós vamos cantar um hino presbiteriano.
Vamos cantar ao vivo? Sim. O coral já cantou uma partinha dela. O hino se chama O Primeiro Natal. É presbiteriano, mas nós não temos dificuldade nenhuma, né? Em Batista cantar um hino presbiteriano, né? Ou tem algum problema? Não, né? Vamos celebrar ao Senhor? Quer tocar ao vivo? Pastores ao céu de Belém, lá nos campos aguardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal, e de súbito no céu uma estrela surgiu, no Oriente brilhou um estranho fulgor, e a terra percebeu essa luz que caiu. Muitas noites ainda exime esplendor. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. Tendo visto a clara luz dessa estrela sem par, do Oriente os pastores já foram seguir à procura de um rei que devia chegar aos judeus e às lenhas promessas cumprir. Essa estrela apareceu e os pastores guiou na estrada que para Belém nos conduz. Afinal, sobre Belém essa estrela parou, mesmo assim nada quase que estava Jesus. É-nos nascido um Rei divinal.